Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos começar a meditar em Atos capítulo 12, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Até o versículo 5. Fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça, fazer a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é perfeito. O Senhor é santo. O Senhor é aquele que nos livra de todo mal. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que cuida de nós em todo o tempo, que nos abençoa. Pai, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque mesmo entendendo que o Senhor é tudo isso, que o Senhor é perfeito, que o Senhor, tudo que nós falamos aqui, nós ainda erramos, nós ainda pecamos, ainda fazemos coisas das quais o Senhor não se agrada. Por isso eu peço, perdoa-nos. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem feito tudo isso por nós, o Senhor fez tudo por nós. O Senhor entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós, para pagar um preço que nós não poderíamos pagar, de maneira que hoje nós somos justificados pela fé. Isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas, então, por isso eu te agradeço, Senhor. Pai, eu peço hoje que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ative em nós uma vida de oração, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de oração constante, ajuda-nos a ter uma vida de oração que é realmente dedicada, Senhor, porque existem muitas pessoas que precisam da nossa oração como igreja. Por isso eu peço em nome de Jesus, ajuda-nos a enxergar essas pessoas, ajuda-nos a ter empatia por essas pessoas e que nós possamos então, em oração, fazer a nossa parte, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Então aqui um dos Herodes, né? Herodes era um título, por isso um dos Herodes acaba matando Tiago, percebe que os judeus gostam disso, então ele, querendo agradar os judeus, ele manda prender Pedro. Era a festa dos pães sem fermento, né? E não fazia sentido ali, durante o período da Páscoa, condenar ninguém, né? À morte. Então ele espera que a festa acabe, o plano dele é esperar que a festa acabe, para que Pedro seja levado ao julgamento, então. E enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por ele. Olha que importante isso, né, gente? Por isso que eu resolvi parar aqui no versículo 5. Que importante que a igreja ore por aqueles que precisam, né, gente? Às vezes as nossas orações, elas são tão inconstantes, as nossas orações são tão pouco frequentes. Eu tô falando isso porque conheço muitos casos, gente, converso com muitas pessoas, tá? Não tô falando de você, até porque não sei qual é o seu caso. Estou falando que, num geral, as nossas orações são tão inconstantes, tão pouco frequentes, e a gente acaba orando muitas vezes mais por nós mesmos, pelos nossos problemas, pelas nossas causas, e a gente acaba se esquecendo, então, que é necessário, sim, que a gente ore pelas pessoas que sofrem. E daí já fiz isso de diversas formas com alguns grupos, né? A gente tem, alguns de vocês sabem, a gente tem um grupo de jovens aqui em casa, e a gente fez com eles o seguinte, fez um papelzinho ali, e eles precisavam anotar vários motivos de oração. Não falei para eles sobre o que era, né? Eu falei, anota motivos de oração aí. E anotaram lá uma série de motivos. Eu falei, antes do próximo culto, chega um pouco mais cedo, vamos orar por esses motivos. Ore durante a semana por esses motivos. Isso é muito bom, né? Porque a gente, às vezes, está orando ali, às vezes a gente se perde nos nossos pensamentos, não consegue ficar completamente focado. Tem um papelzinho ali, preciso orar por isso, por isso, por isso. Faz uma listinha daquilo que você precisa orar. Esteja atento às pessoas à sua volta para saber pelo que elas precisam de oração. Ore por aqueles que sofrem.
Ore por você, ore pela sua igreja, ore pela sua liderança, ore pelas pessoas da sua igreja que estão com problemas, ore pela comunidade onde a sua igreja está inserida. Tantos motivos para a gente orar, né? Então uma listinha ajuda. Outra vez a gente se reuniu para orar na igreja, a gente fez isso na lousa. Então na lousa cada um foi anotando ali uma série de motivos e todo mundo orando por aqueles motivos. Então existem várias estratégias, galera, para fazer com que as nossas orações sejam mais constantes, mais frequentes, que sejam mais longas, às vezes até, né? Não que precise ser longa, mas o ponto é que nós precisamos constantemente orar pelas situações. Tem uma situação que nós compartilhamos aqui numa das nossas células, e eu tenho orado por ela já há algumas semanas, e nada aconteceu ainda, mas eu vou continuar orando. Então, a gente precisa orar, gente. A gente precisa orar por aqueles que sofrem, por aqueles que estão sendo injustiçados, por aqueles que precisam de um milagre. A gente precisa orar, galera. E a mensagem é essa, o apelo é esse, né? Faz uma listinha aí hoje de quais motivos você tem para orar, quais são os motivos de oração que você tem para apresentar. Minha sugestão é que você não faça isso agora, você faça isso ao longo do dia. Foi lembrando, anota mais um. Foi lembrando, anota mais um. Foi lembrando, anota mais um. Chegar no fim do dia de hoje, não sei que horário que você está ouvindo, né? Mas chegar no fim aí de um período de 24 horas, pega essa lista e começa a orar por esses motivos. Ora por um tempo por esses motivos, acrescenta coisas na lista, risca quando aquilo tiver sido resolvido, quando o milagre tiver acontecido, quando tiver testemunho para dar em relação àquilo, mas vai fazendo a sua lista de oração. Creio que isso é importante porque torna a nossa vida de oração um pouco mais constante. É importante que a gente ore constantemente por esses motivos, né? No versículo 5 está escrito assim: mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Não é que a igreja estava orando um pouquinho, não. A igreja orava intensamente. A igreja estava ali em constante oração pela vida de Pedro. E assim deve ser a nossa vida de oração, galera. A gente não pode negligenciar a nossa vida de oração. E a minha dica de hoje aí faz uma listinha, prepara essa lista aí por um dia, coloca tudo que tiver que colocar, mas olha se você não está colocando só os seus assuntos, só as suas necessidades. Se você também está listando aí algumas coisas que são necessidades da comunidade que você está, da igreja que você está, e ora por esses motivos. A mensagem de hoje é essa. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.